E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um conceito que, olha, é fundamental no mundo dos investimentos. É um verdadeiro teste de fogo para saber em quem confiar. Skin in the game. Pensem comigo, dá pra confiar num chefe que não come a própria comida? Meio estranho, né? Se nem ele que fez o prato confia, por que outra pessoa deveria? Pois é, essa lógica super simples é a base de tudo que a gente vai ver agora. Então, vamos a fundo nisso. Afinal, o que é que significa ter skin in the game? Traduzindo para o nosso bom e velho português, é literalmente arriscar a própria pele. Olha, na prática, é o seguinte, é quando quem toma as decisões, sabe, os gestores, os executivos, não está só cuidando do dinheiro dos outros. Eles colocam o dinheiro deles mesmos no negócio. Ou seja, eles têm algo muito real a perder. Se a empresa for bem, ótimo para todo mundo. Se for mal, o bolso deles dói junto com o de todos os outros investidores. Isso se conecta perfeitamente com a nossa expressão, né? Dar a cara a tapa. Não é só ficar dando ordem de longe, não. É estar ali, na linha de frente, assumindo a responsabilidade e, claro, as consequências do que foi decidido. Tá, mas essa ideia surgiu do nada? Na verdade, não. O princípio é bem antigo, mas duas figuras mais recentes foram essenciais para trazer esse conceito com força para o mundo dos investimentos. E aqui a gente tem uma combinação muito interessante, a teoria e a prática andando juntas. De um lado, Nassim Nicholas Taleb, um pensador, escritor que botou o conceito no papel, que formalizou a ideia no livro dele. E do outro, a gente tem ninguém menos que Warren Buffett. Ele é talvez o maior exemplo prático disso, né? O cara construiu um império investindo pesado o próprio dinheiro nas empresas que ele comanda. Essa frase do Taleb é um soco no estômago, né? Ela vai direto ao ponto. Para ele é simples. Uma opinião, uma recomendação, só tem valor de verdade se quem está falando está disposto a bancar o resultado, seja ele bom ou ruim. Ok, o conceito é legal, faz sentido. Mas por que isso é tão importante para quem investe? A resposta é bem direta, porque funciona como um filtro poderoso de confiança. Pois é, essa pergunta é a chave de tudo. Imagina a cena. Um gestor recomenda um fundo de investimento, fala que é ótimo, mas o dinheiro dele mesmo ele investe em outro lugar. Que mensagem isso passa? É uma desconexão total entre o que se fala e o que se faz. É perigoso. Vamos pensar em algumas situações do dia a dia. Alguém entraria num avião projetado por um engenheiro que tem medo de voar nele? Ou colocaria os filhos numa escola onde o próprio diretor matricula os dele na concorrência? Acho que não, né? A lógica é exatamente a mesma para um gestor que não coloca o dinheiro no fundo que ele mesmo gerencia. É um sinal de alerta gigante. Então, o ponto central é esse. Quando a liderança de uma empresa arrisca o próprio patrimônio, isso envia um sinal muito claro. Eles acreditam de verdade no futuro daquele negócio. E isso, claro, cria um ambiente com muito mais transparência, com muito mais confiança para quem está pensando em investir. Beleza, já entendemos a teoria. Agora, como a gente parte para a prática? Como é que dá para saber se existe ou não skin in the game numa empresa ou num fundo de investimento? Existem algumas pistas bem claras que a gente pode seguir. Primeira, dá uma olhada se os gestores e administradores investem nos próprios fundos que eles tocam. Segunda, veja se os executivos têm ações da companhia e se é uma quantidade relevante. E terceiro, e muito importante, a remuneração deles está ligada aos resultados de longo prazo. Isso mostra que o foco não é só no bônus do fim do ano, mas em construir algo sólido. E é exatamente por isso que esse conceito é um pilar da boa governança. Pensa bem, quando o sucesso do gestor está amarrado ao sucesso do acionista, a tendência é que as decisões sejam mais prudentes, mais pensadas para o longo prazo. Tá todo mundo no mesmo barco, remando para a mesma direção. Mas calma lá. Como tudo na vida e especialmente nos investimentos, a gente precisa ter uma visão equilibrada. Skin in the game é uma ferramenta poderosa? Sim, com certeza, mas não é uma bala de prata, não é uma garantia de sucesso e acredite, também tem seus riscos. As vantagens são óbvias, né? Interesses alinhados, mais confiança, decisões mais responsáveis. Mas e as desvantagens? Bom, um gestor com muito dinheiro dele investido pode acabar ficando com medo demais de arriscar, e aí perde boas oportunidades. Ou o contrário também pode acontecer. O desespero de perder grana pode levar a decisões no calor do momento, impulsivas. O foco excessivo no próprio bolso pode tirar a objetividade. Bom, estamos chegando ao fim. Então, qual é a grande lição que fica de toda essa nossa conversa sobre arriscar a própria pele? A principal lição é que skin in the game não é só um termo bonito, uma modinha do mercado financeiro. Não mesmo. É uma ferramenta de análise e das mais importantes.
É o que ajuda a gente a separar quem só tem papo de quem realmente bota a mão na massa e vive as consequências do que recomenda. E é com essa provocação que a gente encerra. Da próxima vez que alguém vier com uma dica de investimento, uma análise super otimista ou uma promessa incrível, vale a pena parar um segundo e se perguntar: espera aí, a pele de quem está em jogo aqui? Acredite, a resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença.